Olá, meu nome é Matheus Janczkowski e falarei sobre o projeto da minha bolsa, Otimização Topológica de Meios Contínuos, sob a orientação de Eduardo Lentes Cardoso. Vamos começar por um exemplo. Suponhamos que precisamos de uma estrutura que suporte alguns carregamentos, que tenha que ser apoiada em pontos específicos e que tenha algumas restrições de deslocamento. Por interesses comerciais e de engenharia, buscamos um layout para essa estrutura que seja capaz de atender às solicitações e que seja o menos custosa possível, que use o menos possível de material, e é nesse contexto que entra a otimização. Bem, aqui nós temos os carregamentos, as restrições de deslocamento, aqui estão a direção da restrição e os valores dessas restrições e os apoios. Para este exemplo, o layout mais simples é este. Podemos ver a divisão da estrutura em elementos e nós. Este pórtico plano foi usado na validação do código computacional e para exemplificar esta apresentação. Cada elemento carrega informações de sua geometria e material, informações estas fornecidas pelo usuário. Então aqui nós temos um exemplo de um elemento, um exemplo de um nó, os carregamentos, e aqui está o apoio. Como temos restrições de deslocamento, precisamos de um modo de avaliá-lo. Usaremos para tal o método dos elementos finitos, o qual é um método aproximado para a solução de equações diferenciais. No nosso contexto, construímos uma informação de rigidez da estrutura pela contribuição de cada elemento e construímos um sistema de equações com os esforços. Essa informação de rigidez é dada por uma matriz quadrada n por n, em que n é o número de graus de liberdade. Cada elemento desta matriz é interpretado como o esforço necessário a ser aplicado no grau de liberdade I para ter um deslocamento unitário no grau de liberdade J. Então aqui temos um exemplo disto. Este elemento, por exemplo, é o esforço necessário a ser aplicado no grau de liberdade 2 para ter um deslocamento unitário no grau de liberdade 1. Aqui nós temos um exemplo de um grau de liberdade do deslocamento vertical, um grau de liberdade do deslocamento horizontal e um grau de liberdade de rotação. O interesse é reduzir o volume da estrutura, o que implica na redução da massa e, portanto, na redução do custo. É nesse ponto em que entra a otimização, pois precisamos otimizar a estrutura, ou seja, minimizar seu volume e ainda assim manter algumas propriedades. Para lidarmos com esse problema, recorremos à otimização topológica, pois atribuiremos uma variável de importância a cada elemento, conhecida como variável de projeto. Então aqui nós temos uma variável de projeto que ela é pertinente ao elemento M, representado aqui. Como a nossa função objetiva, isto é, o que desejamos minimizar é o volume, definimos-a como o somatório de um volume de cada elemento multiplicado de sua respectiva variável de projeto, a qual variará, portanto, entre 0 e 1. Então aqui nós temos o somatório do volume de cada elemento, com a variável de projeto multiplicando este volume de cada elemento. Comentei há pouco que a otimização tem restrições, para que mantenhamos propriedades do que se deseja otimizar. Neste projeto, trabalhamos com restrições de deslocamento, de modo que alguns deslocamentos nodais têm um limite. Estas são nossas restrições funcionais. Então aqui nós temos um deslocamento no grau de liberdade I que se deseja restringir, e aqui é o valor limite, o valor prescrito deste deslocamento. Para lidarmos com as restrições, lançamos mão de uma classe de técnicas conhecida como método de Lagrangiano aumentado, que tem como objetivo traduzir um problema com restrições funcionais num problema com restrições laterais apenas, ou seja, as restrições que determinam o intervalo em que estão as variáveis de projeto. Para isso, soma-se a função objetivo, a soma do volume de cada elemento no nosso caso. Então aqui está o somatório dos volumes, que é a nossa função objetivo, com o somatório das restrições funcionais adicionadas de multiplicadores e de uma penalização. Então aqui está o somatório das restrições, os multiplicadores e a penalização. E isto tudo é a função lagrangiana. Feita a conversão para um problema com restrições laterais somente, poderíamos encontrar, pois, o mínimo. Porém, para isso, precisamos do gradiente da função lagrangiana, o que será utilizado nos métodos minimizadores. O problema é que diferenciar as restrições funcionais não é uma tarefa fácil, uma vez que os deslocamentos que são prescritos, que são de interesse, são determinados pela solução de um sistema linear obtido com o método dos elementos finitos. Precisamos, em conseguinte, de uma técnica que evite de ter que calcular essas derivadas, e é nesse contexto que surge o problema adjunto. Então aqui nós temos os deslocamentos que são solução do método de elementos finitos. E estes que são difíceis de diferenciar. Antes de procedermos à dedução do problema adjunto, definamos o vetor localizador, que é este vetor aqui. Este é um vetor que, quando multiplicado do vetor solução do método de elementos finitos, que é este vetor aqui, irá retornar os componentes de interesse dessa solução, ou seja, os deslocamentos que devem ser restritos. Ou seja, esses deslocamentos aqui, que serão os deslocamentos restritos, eles são obtidos com esta multiplicação aqui. Adicionamos um novo vetor multiplicado de um termo que é nulo na função, lagrangiana. Então aqui está esse novo vetor e aqui está o termo nulo. Quando diferenciamos este termo, obteremos a derivada dos deslocamentos nodais em relação às variáveis de projeto, que está essa derivada. Agrupando esta derivada com a que está nas restrições, aqui,
teremos um termo multiplicando esta derivada e o forçaremos a ser nulo, o que nos dará a forma do vetor lambda. Como os carregamentos não dependem das variáveis de projeto, temos que o gradiente da função lagrangiana será determinado por cada uma destas derivadas. Aqui está o termo que o forçaremos a ser nulo, aqui está a forma do vetor lambda, e aqui estão as derivadas que formarão o gradiente da função lagrangiana. Para minimizarmos a função lagrangiana, usaremos então uma técnica numérica, em que se parte de um ponto inicial e vai-se iterativamente até o ponto de mínimo por meio de uma direção de busca, que é oposta ao gradiente da função, e de um passo, dado pela técnica de line search. A direção de busca também é atualizada pela técnica de gradientes conjugados, especificamente por Hessner-Stiefel. Então aqui nós temos a equação de Hessner-Stiefel e aqui a direção de busca. Para o line search, utilizamos a técnica de Armídio-Goldstein, em que atualizamos o passo a partir de um passo original e um fator de redução, com o teste pelas condições de Wolff na sequência. Então aqui está o novo passo, o passo anterior e o fator de redução. E aqui temos as condições de Wolff. O orientador desenvolveu uma técnica de projeção, em que caso a direção de busca seja além de uma restrição lateral, esta direção ela é decomposta em duas. E a direção aproveitada é apenas aquela que está dentro da solução viável. Para validarmos o código computacional, utilizamos exemplos simples de estruturas que poderiam ser calculados analítica e manualmente. Os deslocamentos foram então calculados pelo segundo teorema de Castiliano, os quais foram usados nas restrições da função lagrangiana e, igualando o gradiente desta a zero, obtivemos os valores analíticos para os multiplicadores de Lagrange e para as variáveis de projeto. Obtivemos resultados satisfatórios, com erros percentuais máximos entre 1,948 e 6,695%, comparando variável de projeto uma a uma com a referência obtida pelo cálculo analítico. Obrigado pela atenção.